Atualmente no Brasil, a carga horária é das 7 da manhã até as 4 da tarde. O que para um estudante é basicamente o dia inteiro. Se tirar as 4 horas, as 8 horas que você leva para dormir, com mais as 9 horas de estudo, dá um total de 17 horas, sobrando apenas 7 horas para fazer o que quiser. Porém, você tem que levar em consideração o tempo que você gasta usando o banheiro, comendo, se locomovendo, já vai gastar entre 2 a 3 horas, o que faz sobrar em média 4 horas de tempo livre. Como estudante de 16, 15, 17 anos até seus 18, tendo apenas 4 horas por dia para fazer o que quer. Basicamente a pessoa não tem tempo livre para estudar quase. Se a pessoa estudar, a pessoa não pode sair com os amigos, não pode ter uma vida social. Então imagine um estudante que tá, no auge da sua vida lá, querendo sair com os amigos, fazer o que quer, estudar, cursar alguma coisa, basicamente não vai ter tempo por culpa do ensino médio. E ainda assim, esse ensino médio atual é totalmente desorganizado, não tem uma base, um fundamento exato. Até porque, basicamente, se você for ver tudo que eles falam sobre investimento, é o que o governo quer que você faça. Os investimentos que estão sendo falados no ensino médio é exatamente o que o governo quer usar para te manipular. Porque ele sabe que não tem como mais esconder que existem investimentos dos jovens. Não tem como esconder isso atualmente, por causa da internet. Por isso que eles estão utilizando os investimentos atuais que eles ensinam, basicamente, para aprender você naquele tipo de investimento. Que basicamente só vai te manter como se não estivesse investindo, até porque você não vai conseguir gerar um lucro. O ensino médio atual do Brasil, podemos ver o quão está bagunçado. Se compararmos os impostos pagos no Brasil com qualquer outro país, sem sombra de dúvidas, o Brasil é um dos que mais cobra imposto, porém é um dos que menos entrega conteúdo bom pelo imposto cobrado nas escolas. E a pergunta é, aonde vai esse valor? Para onde que vai o dinheiro que a gente paga, querendo uma boa educação? Porque de certo não vai para a educação. Tem muitas escolas que têm tantas aulas vagas por não ter professor, o que é um absurdo para um país como o Brasil, que cobra tanto imposto, não ter simplesmente um professor para cada matéria e entregar. Não faz sentido isso. Como o Brasil, cobrando tanto, querendo tanto, falando que faz tanto, não faz nada. Enquanto você for ver a Suécia, a Suíça, entre outros países que cobram um imposto igualitário ou até menor que o do Brasil, tem muito mais. Por exemplo, se você for ver lá, a média de QI lá, das crianças, adolescentes, são muito maior que a do Brasil. Não existe basicamente ninguém analfabeto lá. Sendo que lá é um país menor que o Brasil, tem muito menos oportunidade de venda para o exterior, de lucro, no geral. E ainda assim eles têm um bom governo. E aquele governo sabe gerir o dinheiro de uma maneira boa. Os investimentos que eles fazem para educação e saúde são muito melhor do que o do Brasil. É surreal a diferença de um país de primeiro mundo para um país de terceiro mundo. Na minha opinião, como estudante, é triste você ver um país como esse que, quando eu tava lá pro sexto, sétimo, oitavo ano, sempre eu tinha que fazer palestras falando bem do governo. E era obrigatório, basicamente, senão você perdia ponto. Eu não ganhava, no mínimo não ganhava ponto. Às vezes até perdia ponto por causa disso. Então o governo, que obriga as crianças a tentar tirar algo bom, entre aspas, que não existe, só pra ganhar um ponto, tentando fazer a cabeça da pessoa, só aí você já, na minha opinião, você já consegue ver como o país é um país totalmente sem base. A maioria das pessoas, principalmente influencers que são a favor do PT, se você for ver no passado, eles eram totalmente contra. Só prova isso o Felipe Neto. Felipe Neto, por exemplo, ele era um cara que, ele era uma pessoa que nem a gente. Ele tinha noção disso. Ele sabia o quão o PT era um lixo na sociedade, um câncer pro Brasil. E hoje em dia, simplesmente pelos votos que ele tá ajudando no PT, ele tá ganhando bastante dinheiro por causa disso. Ou seja, ele tá vendendo a própria opinião política dele por dinheiro, o que é uma vergonha pra uma pessoa do tamanho dele que tem um público infantil, adolescente e adulto. Não faz sentido alguém, que a gente tinha tanto respeito, tanto carinho por ele, fazer algo assim. É totalmente vergonhoso pra você ver como os influenciadores atuais do Brasil estão assim, simplesmente indo pra esquerda por causa disso. É algo totalmente inadmissível. Em 2022, o próprio Lula tava xingando um padre, o que não faz sentido. Ele tava basicamente debochando da Igreja Católica. Como que um presidente de um país onde a maior parte da população é católico, é evangélico, é cristão, consegue falar mal de um padre? Isso devia ser algo que a mídia devia expor mais. Sem falar que no Brasil, no geral, o tanto de corrupção que tem, a mídia tenta encobrir de uma maneira absurda. A mídia simplesmente tenta encobrir o máximo possível. Deixando claro que eu também não sou uma pessoa que, sou totalmente a favor do Bolsonaro. Até porque, na minha opinião, não existe nenhum político com uma ideologia perfeita. Isso é óbvio.
Se o Enéas tivesse tornado presidente daquela época e continuasse até hoje em dia, muito provavelmente o Brasil seria um dos países com a melhor educação do mundo, se não a melhor. Ele tinha ideias muito boas para gerir o Brasil. Tanto é que ele era uma pessoa, além de ter um alto QI, ser uma pessoa que sabe várias línguas, ele tinha tantos pós-doutorados comparado ao atual presidente que nem mesmo terminou a escola. Pra você ver a diferença, e mesmo assim o povo decidiu não escolher ele, até mesmo hoje. As pessoas daquela época chamam ele de louco, de idiota pelas ideias dele, mesmo sendo boas ideias. Sendo que, na verdade, a maioria das pessoas que falam isso nem mesmo terminaram a escola naquela época, não tinha a mínima noção das ideias que ele falava, das proporções do que ele dizia, entre outras coisas. Bom, enfim, essa foi a minha opinião, minha opinião sobre o governo atual, principalmente sobre a escola, tudo isso como sendo um estudante, sobre a política, mesmo sendo estudante do ensino médio, essa é a ideologia que eu tenho e o que eu aprendi conforme o tempo foi passando. Obrigado por assistir até aqui, espero que tenha gostado do vídeo. Se tiver algum comentário ou quiser dar sua opinião, pode comentar, vou responder caso seja uma pergunta, uma dúvida. Se quiser debater também pode comentar, se quiser me seguir ou deixar o like no vídeo eu agradeceria. Muito obrigado.